A paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que o Senhor Jesus abençoe a vida de vocês grandemente. Voltamos com mais um vídeo para o nosso canal Trombeta de Deus. Ficamos algum tempo sem gravar, mas graças a Deus estamos aqui de volta. Nós vamos continuar o tema que estava proposto, né? Nós vamos falar sobre a marca da besta, a marca é a imagem, né, da besta. Nós viemos de uma sequência falando desde das bestas, né? Tanto da besta da terra, da besta do mar. Entendemos tudo que o Senhor tem ali de revelação, as principais partes, né? Sempre tem mais o que estudar, porque são assuntos profundos. Mas agora nós vamos entrar diante, né, de todo o contexto que nós já estudamos na marca e na imagem da besta. O que eu queria? Que você que não assistiu os outros vídeos e às vezes não entende muito bem ainda esse assunto, não estudou muito sobre isso, volta lá, dá uma olhada na série toda. É uma coisa muito bacana de você estudar, aprender e compreender. E os outros vídeos do canal também, todos eles vão estar aí dando contexto para a gente estudar as coisas do fim, porque a palavra de Deus toda, ela aponta e leva a gente para o final dos tempos. Leva a gente para o momento que culmina na volta do Senhor e nosso encontro com o noivo, nosso encontro com o Senhor Jesus. E esse é o nosso anseio, né, por encontrá-lo. Então vamos falar um pouquinho agora sobre essa questão da marca da besta. O que eu quero que você entenda? A palavra de Deus vai falar sobre essa questão, não fala literalmente, né, o nome, marca da besta, mas você vai ver que durante toda a palavra, não foi só nos livros do Novo Testamento, que Deus começou a falar sobre marca da besta, começou a falar sobre o reino do anticristo. Não. Tudo isso já vem sido falado por Deus desde a Torá, depois passou pelos profetas e Deus veio destrinchando, e quando chega no Novo Testamento, Deus revela mais coisas, né? Deus traz as conexões de outros dos textos que estavam, às vezes estão, né, inclusive espalhados pelos profetas. Então, o Senhor foi revelando, começou com Paulo, Pedro, os apóstolos falam, né, não de forma tão direta nos finais dos tempos, mas eles falam. Paulo é o que mais fala de todos eles, mas vem o Apocalipse, que é um livro que Deus revelou para o apóstolo João, são visões que são dadas ao apóstolo João na ilha de Patmos, quando ele está preso no final da sua vida. E esse livro vem como um acoplador de profecias, né? Você vai ver que o Apocalipse vai te jogar o tempo todo para os profetas, para a Torá, né, para os livros do Pentateuco. Então você vai ver que para você compreender o que está ali, você tem que voltar lá atrás. E muitas vezes as pessoas não compreendem porque tentam entender tanto o Apocalipse ou o Novo Testamento como um todo somente por ele. Mas você vai ver que os próprios apóstolos jogam a gente para os profetas. Eles vão citar os profetas, eles vão falar. E a gente tem que voltar lá e ler o contexto para entender o que eles estão querendo dizer. Então, são coisas profundas, mas às vezes por a gente excluir, né, falar que não quer estudar o Velho Testamento, entre outros, vai inibir e vai te fechar os olhos para várias profecias e para muitas revelações do Senhor. Então, com a marca da besta é assim, ela vem evoluindo desde do princípio da palavra. E você tem que atentar uma coisa, quando a gente trata das obras do anticristo, você tem que pensar que tudo que ele faz é uma anti-obra do Senhor Jesus. Satanás, desde os céus, quando ele se rebelou contra Deus, a maldade nasceu no coração dele, o almejo dele é tomar o lugar de Deus e ser como Deus. Então, e ele põe esse sentimento nos seus súditos. As pessoas têm um olhar arrogante, têm olhos altivos, as pessoas têm características de desobediência constante às leis de Deus. E por isso até, quando eu já comentei algumas vezes no canal, que mesmo ainda não tendo a marca da besta, não veio a imagem que vai controlar essa marca, as pessoas já são marcadas. Muitas pessoas já são marcadas pela besta no seu coração. Só falta vir mesmo a marca literal para que elas possam receber. Porque elas já estão se fazendo um com o inimigo. E Apocalipse capítulo 12 mostra Satanás como um dragão, né? E lá vai citar, esse dragão é a antiga serpente. Ali, Deus visualiza e Deus vai dar até um vislumbre ali, quando você lê detalhadamente e estuda detalhadamente o Apocalipse 12, vai falar da rebelião que teve nos céus, quando ele arrasta a terça parte das estrelas do céu, né, que são os anjos. Então, quando você entende aquilo, você vai ver que Deus, desde quando ele criou todas as coisas,
quando ele, por exemplo, estava vendo os primeiros passos de Satanás ali no céu, tentando seduzir os anjos, quando a maldade nasce no coração dele, ele já enxergava um dragão ali, porque Deus sabe de todas as coisas. Então, isso vai te dar uma perspectiva maravilhosa do poder e do controle que Deus tem sobre a história, sobre todos os acontecimentos que tem. Então, veja, quando fala de anti-obra, né, do anticristo, então é isso que ele faz, eu te dei o contexto para você entender. E com a marca da besta não é diferente. Veja que Deus, em primeira instância, já tem uma marca para o seu povo. E nós vamos entender isso aqui. Está lá na Torá, Deus fala que ele vai marcar o povo na testa, né, entre os olhos. Olha só, você vai ver que em Êxodo capítulo 13 vai falar assim. Olha só, é do 13, capítulo 13, versículo 3 ao 10. Vamos ler aqui alguns, só para a gente entender, ó. Olha só o que Deus falou através de Moisés para o povo. Ó. E Moisés disse ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saísse do Egito, da casa da servidão, saiu da escravidão, né? Pois com a mão forte o Senhor vos tirou daqui, portanto não comereis pão levedado. Ele vai começar a falar aqui da Páscoa e também da festa do Ázimos. Só que você vai ver que o contexto aqui é o mesmo contexto que vai se repetir lá no fim. Por isso que as testemunhas têm espírito de Moisés, que eu estou lendo aqui agora, e de Elias. Porque eles saíram da escravidão, né, saíram do mundo cheio de pecado e escravidão ali do Egito, que representa o mundo de hoje. Mas você vai ver que saiu com mão forte, com sinais e prodígios, assim como vai ser na grande tribulação, certo? Muitas, inclusive, dos acontecimentos das pragas que vem na grande tribulação são similares ao que aconteceu no Egito. Então ele falou: não comereis pão levedado. Hoje o mês de Abibe vós saíste. E acontecerá que quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, lá na Canaã, né, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, o qual jurou a teus pais que te daria, terra que mana leite e mel, guardarás esse culto neste mês. 7 dias comerás pães ázimos, pães sem fermento. E ao 7º dia haverá festa ao Senhor, um sabaton, né? Um sábado que é fora do sábado, é um dia de festa separado pelo Senhor. 7 dias se comerá pães ázimos, e levedado não se verá contigo, nada levedado, nada de fermento. O Senhor pediu para tirar tudo. Nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. E naquele mesmo dia farás saber a teu filho, dizendo, ou seja, ensinar o filho, lembra, inculcar a palavra de Deus no filho, como diz lá em Deuteronômio, um pouco mais para frente aqui de Êxodo. Então, ó, o que vai dizer para o filho? Isto é pelo que o Senhor me tem feito, quando eu saí do Egito, ou seja, vai ensinar o filho as grandes obras do Senhor, como diz nos Salmos. E te será por sinal sobre a tua mão, olha só, te será por sinal sobre a tua mão, e por lembrança entre os teus olhos, na testa, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, tu guardarás estatuto a seu tempo, de ano em ano. Então veja que o Senhor ensina eles a celebrar a Páscoa, ali a primeira festa, são 7 no total, são 3 grandes festas, que se desdobram em 7, mas aqui Deus está falando especificamente da Páscoa e do Ázimo. E aí Deus fala, e tudo isso que você viu, todos esses grandes sinais que você viu quando eu tirei vocês do Egito, e isso vai incluir todas as pragas, o que Deus fez com o Faraó, como Deus tirou eles do Egito, como eles passaram pelo Mar Vermelho. Então, tudo aquilo, seu filho, lembra dessas grandes obras, lembra da minha lei, lembra de tudo que vocês passaram, e aí vocês vão colocar isso como uma marca na mão e na sua testa, ou seja, vocês vão lembrar atitude e entendimento que o Senhor queria que o povo tivesse. Então, o Senhor vai dando esse sinal, e esse sinal ele vem com advertências e promessas. Você tem que lembrar disso, porque a lei do Senhor, ela é para ser cumprida. Se a gente cumpre a lei do Senhor, se a gente cumpre o desígnio do Senhor, o sinal que Ele coloca em nós, como servo dele, nós então receberemos bênçãos, resultaremos tesouro com o Senhor. Mas se porventura a gente desobedecer, tem as consequências. Então veja, olha o que fala Deuteronômio, capítulo 11, versículo 8 ao 19. Isso é profundo, olha só. Guardai, pois, todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, para que sejais fortes
e entreis e ocupeis a terra que passais a possuir. Deus está dando orientação para o povo de Israel. Presta atenção nesse contexto, parece que nós estamos lendo coisa aleatória, mas tudo isso tem a ver com a marca da besta, que é o oposto da marca de Deus. E você vai ver aqui que nós estamos entendendo a marca de Deus para a gente entender a marca do anticristo, a marca de Satanás. Então, aqui em Deuteronômio, Moisés dita toda a lei novamente para o povo de Israel. Repassa ela de novo, né? E aí, olha a orientação que Moisés está dando. Deus está dando através de Moisés, né? Guardai, pois, os mandamentos que hoje eu vos ordeno, para que sejais fortes e entreis e ocupeis a terra que passais a possuir, e para que prolongueis os dias na terra que o Senhor jurou a dar a vossos pais, a sua descendência, terra que mana leite e mel. Porque a terra que passais a possuir não é a terra como a do Egito, onde saístes, em que semeavas a tua semente e regavas com o teu pé como uma horta. Mas a terra que passas a possuir é a terra de montes e vales. Da chuva do céu beberás a água, tua água, né? Terra que o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Ou seja, o Senhor está cuidando. E será que, se diligentemente obedeceres, olha a condição, aos meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de servir de todo o vosso coração, de vossa alma, então darei a chuva à vossa terra ao seu tempo, a temporã e a serôdia, ou seja, a primeira e a última chuva. Isso tem revelação também. Para que recolhais o vosso grão, e o vosso mosto e o vosso azeite. E darei erva ao teu campo e aos teus animais, e comerás e fartar-te-ás. Guardai-vos, que o vosso coração não se engane, presta atenção, e vos desvieis e sirvais aos outros deuses, e vos inclineis perante eles. O Senhor está falando, obedece, não vai se desviar e ir para outros deuses. E a ira do Senhor se acenda, olha o que acontece quando a pessoa se desvia. E a ira do Senhor se acende contra vós, e feche ele os céus, e não haja água, e a terra não dê o seu fruto, e cedo pereçais a boa terra que o Senhor vos dá. Olha só um ponto para você entender que aqui vai estar conectado com Malaquias 3:10, que é o motivo que o Senhor está encerrando lá, e eles não estão recebendo chuvas. E aqui não está falando do dízimo, você viu? O contexto é o mesmo, porque lá você vai ver que o povo não trazia o dízimo, não trazia o alimento, porque eles estavam desobedecendo a Deus em todos os sentidos da lei, não só naquele ponto. Então Deus está trazendo todos aqueles castigos que está em Malaquias, e aí as pessoas costumam ler só o 3, mas você tem que ler o 1 e o 2. É um contexto que o povo está totalmente desviado do Senhor. E por isso que eles não recebiam as bênçãos de Deus, porque estavam desobedientes, está se cumprindo o que o Senhor está falando. Aqui, o Senhor falou aqui, e está cumprindo lá, e em toda a história que Israel desobedece ao Senhor. E aí o versículo 18. Ponde, pois, essas minhas palavras, agora olha só, no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal, por marca, não usa esse nome, mas é por sinal, em vossa mão, para que estejam por frontrais aos vossos olhos, ou seja, marca na mão e entre os olhos na testa. E ensina a vossos filhos, falando delas, assentando na tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando. Então veja que a consciência era clara. A marca de Deus vai estar envolvida em obedecer a Ele. Quando você desobedece, você não tem a marca de Deus. Por isso que quando você vai ler as cartas de João, por exemplo, ele fala que quem não obedece a Deus e não ama o próximo, não tem Deus. Por quê? De fato, você precisa de Deus para que você precisa ter o Espírito de Deus em você, viver em santidade e praticar as boas obras. Vocês têm que confirmar sua salvação, sua eleição, e daí você vai ver que as bênçãos de Deus caem sobre você e você recebe a marca de Deus. Então, Deuteronômio 11 vai trazer essa questão da fidelidade que traz as bênçãos de Deus sobre você, entendeu? E quando você não é fiel, você é infiel, você vai se desviar do Senhor e vai trazer o juízo e a seca, vai parar de descer a chuva do Senhor. Então você vai ver que novamente é citado o sinal de Deus marcado nas mãos e nos
e entre as testas, né? Então, veja bem, entre as testas não, desculpa, entre os olhos, e aí você tem a marca na testa também. Então, essa é a marca do Senhor, certo? Agora vamos olhar uma questão que vai ligar direto lá no Novo Testamento. Nós lemos aqui no Deuteronômio e Êxodo, agora olha só, o que vai falar em Apocalipse capítulo 7, que está falando dos 144 mil. E os 144 mil, a gente já sabe, tem estudo no canal também, se você não sabe, dá um pulinho lá e dá uma olhada. É a totalidade do povo de Deus, certo? Está falando do povo de Deus ali. Olha o que fala desse povo de Deus. Apocalipse 7, 2 e 3. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ou seja, ele tinha o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dados fazer dano à terra e ao mar. Falou o que a esses anjos? Dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos a fronte os servos do nosso Deus. Ou seja, o anjo falou assim, ó, segura a onda aí, porque precisamos completar o número de santos. Lá em Apocalipse 14, também vai falar de 144 mil, mas agora já arrebatados e diante do Senhor, lá o número está completo. Todos foram selados. Então, veja que a marca de Deus é a sua lei. A lei de Deus é escrita no nosso coração. Por isso que ela está no coração e demonstrada com uma marca em nossa mão, por causa do trabalho, das obras que nós temos que fazer para confirmar a nossa eleição, né, a nossa salvação, e o entendimento da palavra, ou seja, o entendimento da lei de Deus, do plano de Deus, do que ele tem para nós, certo? Então, você viu que, assim como Deus tem a marca, e já entendemos como ela é, Satanás também tem a marca dele. E essa é a marca que ele vai implantar, e isso vai envolver obedecer aos mandamentos dele, obedecer às ordens de Satanás, se fazer um com ele. Por isso que aquele dragão ali é a figura, é a mesma besta. O dragão é a mesma besta do mar, é a besta da terra. É a configuração de Satanás em seu reino, certo? As pessoas que são marcadas da besta se fazem um com ele, que também é uma oposição às obras de Deus, porque os filhos de Deus se fazem um com Deus. Lembra a oração de Jesus em João capítulo 17, que ele fala: Pai, que eles, nós, a igreja, sejam um em nós, assim como o Senhor é um em mim e eu em ti. Ou seja, o Senhor quer uma unidade entre o Pai, o Filho e a igreja. E aí, você vai ver que o anticristo quer copiar isso. Ele quer fazer uma oposição e aí tem os seus súditos, aqueles que se tornam um com ele, certo? Então, entendemos a conexão aqui e essa oposição entre a marca de Deus e a marca do anticristo, certo? Mas o livro de Daniel também traz contexto. Aliás, o livro de Daniel ele é bem paralelo ao livro de Apocalipse, né? Ele é como se fosse o Apocalipse do Antigo Testamento. E Deus revelou muitas coisas para Daniel, muitas coisas mesmo. E lá em Daniel capítulo 7, você vai ver que tem os 4 animais. Eu não vou ler para não ficar muito grande, mas lá você tem os animais que representam reinos, certo? Então, aqueles animais ali, são 4 bestas, elas trazem a tipologia do reino do anticristo, né? Você vai conectar esses textos com Isaías, capítulo 10, versículo 5, que vai falar do rei da Síria, que você vai ver que é engraçado que o Senhor ele traz uma revelação muito grande lá em Daniel, e a gente precisa do Apocalipse para completar aquela revelação, porque, veja, primeiro ele tem lá no capítulo 2 uma revelação dos impérios naquela estátua aqui. Nabucodonosor tem um sonho e Deus dá revelação para Daniel. Então ali Deus mostra os reinos após a Babilônia. Então tinha Babilônia, Medo-Persa depois, né? Aí depois vem Grécia e Roma. E aí Deus mostra os reinos que se seguem depois de Roma, que se estende até as pontas dos dedos, que ele vai passar pelo Império Otomano, outros reinos que tem. Nós temos um estudo também no canal falando detalhado desses reinos, inclusive Deus tem acrescentado bastante já no entendimento sobre isso. Então, vai até o fim. A mistura do barro e o ferro que tem nos pés é porque o reino ele é forte e fraco e vai envolvendo. Passa a Primeira e Segunda Guerra ali, a construção da ONU. A ONU provavelmente é o lugar onde vai sair o anticristo, né? A gente tem outra grande organização que é o BRICS, mas você vai ver que é um meio que oposição do outro, um vai fazer pressão no outro, e eu creio que vai haver uma reforma na ONU. Também já gravei vídeo sobre isso, mas só para pincelar. E
ali vai se formar os 10 reinos e vai sair o que age agilosamente, seduz as pessoas, ele engana, ele tem sabedoria para falar que é o anticristo, é o chifre pequeno que está aqui em Daniel. Então você vê que ele tem aquela visão, só que ele só mostra 4 reinos principais até Roma, e vai mostrar depois o restante por final ali, mas de forma mais escondida, que a gente tem que estudar melhor para ver. Só que depois você vai ver que Deus também estende a revelação para Daniel, trazendo mais detalhes com esses 4 animais desses reinos. Mas quando você conecta com o Apocalipse, você entende que, na verdade, lá naquela estátua tinha mais reinos, né? E o reino dos pés é o reino da época do anticristo, que você vai entender com os 10 chifres da besta, tal, vai fazer essas conexões. E você vai ver que tem mais 2, tá faltando 2. Se tem 5 reinos mostrados ali para Daniel, né, você tá faltando 2. Aí quando você vai ver, tem mais 2 grandes impérios antes da Babilônia, que foi o primeiro o Egito e depois a Assíria. E Deus vai falar constantemente. Isaías, como eu citei aqui, capítulo 10, vai falar do rei da Síria como um rei arrogante, ele tem os olhos altivos, características do anticristo, que fala lá em Daniel, e fala também em Apocalipse. Então ele é uma tipologia, Senaqueribe, ele é uma tipologia do anticristo. Veja que, então, quando isso acontece, essas tipologias vão acontecendo, Deus vai mostrando na história o seu poder e o controle que ele tem e como é formado o reino do anticristo. Quando chega lá na época do anticristo, todos esses reinos estão lá. É como se um reino passa para o outro, mas as características deles vai ficando. As características vai pontuando. E aí, quando chegar lá no final, você tem uma grande Babilônia formada. E nós vamos estudar sobre a grande Babilônia, com seu pecado no ápice. E nós estamos muito próximos desse ápice. Então, você tem essa tipologia também em Daniel, em Isaías, como a gente viu aqui. E eu sugiro vocês lerem depois Isaías capítulo 10, dos 5 ao 26. Vocês vão ter um contexto muito bom da história, de como ocorreu essa tipologia da Síria, primeiro, como um governo completo, com a tipologia para o anticristo, como o próprio rei dela, e ela é a cabeça ferida, certo? Que também nós já estudamos, e que retorna e é curada depois, por isso que a característica principal do reino do anticristo é o reino da Síria. Então, você vê essa tipologia, mas tem uma tipologia muito bacana no livro de Daniel, no capítulo 3, que é uma tipologia da imagem da besta, do controle, né, da idolatria que vai ter envolvido dentro do governo do anticristo, porque você vai ver que o anticristo vai se colocar acima de todos. Fala que ele vai colocar, inclusive, acima dos deuses dos seus pais. Como a gente sabe, através de Naum e outros textos, que ele é islâmico, os deuses dos pais dele os deuses que está ali relacionado, Alá, tal, que todo o islamismo segue. Inclusive, até, se você puxar a raiz para trás, eles vão vendo que eles também são descendentes de Abraão, por causa de Ismael. Então, ele vai se colocar acima de todos os deuses, ele vai se colocar como Deus, certo? E ele vai querer adoração para ele. Nabucodonosor é uma figura muito parecida também, uma tipologia muito, muito real do anticristo, porque ele se engrandeceu sobre todos os homens. E aí você vai ler isso do capítulo 1 ao 4 de Daniel, que Deus abate a arrogância de Nabucodonosor e ele reconhece o Senhor, que ele manda a carta para todos os reis e tal, mas ele se torna altivo, né? Ele fala, olha, como eu construí essa grande Babilônia, todo esse mundo para mim, para minha glória, parece até Satanás falando, né? De tanta arrogância que ele tem, mas você vai ver que o Senhor abate ele. E assim o Senhor também vai abater o anticristo quando tiver a batalha do Armagedon. Mas lá no Daniel capítulo 3, específico, quando Daniel dá o entendimento do sonho para Nabucodonosor, e ele ainda está altivo, porque ele ainda não foi abatido pelo Senhor, ele pensa, peraí, Deus mostrou que eu sou a cabeça de ouro, tal, mas ele é como se no coração dele ele não quisesse outros reinos vindo após ele. Então ele vai e faz uma imagem idêntica do sonho dele, mas toda de ouro. Ou seja, ele se colocou acima de todos os reinos da terra. E ele faz aquela imagem toda de ouro e ele manda todo o seu reino se comparecer e ao toque das músicas prostrar e adorar. É uma tipologia direto do anticristo. Eu não vou ler o texto, porque eu estou explicando ele para vocês aqui, mas está em Daniel capítulo 3, se você ler lá. Então, olha só que ali é uma coisa maravilhosa no capítulo 3, porque veja bem, quando vai todas as nações lá, e vai estar lá Sadraque, Mesaque e Abednego, e toca a música, né, e fala, antes de tocar a música, vai falar assim, quem não prostrar e não adorar, o rei já tinha preparado uma fornalha de fogo bem
grande e falou, vai ser lançado lá todo aquele que não adorar. Toca a música, né? Quando você lá, você vai ver, todo o reino se prostra, exceto Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles são testemunhas. Ali nesse contexto, você vai ver que, ó o contexto como é forte, uma tipologia para o final. Nabucodonosor, figura do anticristo, a imagem, uma figura da imagem da besta que os homens vão criar com a tecnologia, que é o que eles têm disponível, vão dar fôlego de vida para ela. Essa imagem representa as pessoas se prostrando, são os marcados da besta que se rendem ao governo do anticristo, e Sadraque, Mesaque e Abednego são as testemunhas do Senhor, que não vão se dobrar diante de um reino tão poderoso que vai ser, mas o Senhor é mais poderoso. E isso é demonstrado aqui, que o Senhor é glorificado nesse contexto. Porque ele dá uma segunda chance para Sadraque, Mesaque e Abednego e fala, se vocês não se dobrar, vocês vão morrer. E Sadraque fala que não vai fazer, eles falam que não vão fazer, que eles não vão se curvar, que eles só se curvam diante do Deus Todo-Poderoso. E Nabucodonosor fica tão irado que ele manda aquecer 7 vezes mais a fornalha, eles não se dobram. E aí eles são lançados no lago, na fornalha de fogo. Mas o Senhor está com ele. Tanto que Nabucodonosor fala, eu lancei 3, mas estou vendo 4. Eles são retirados sem nenhum cheiro, nem cheiro de fogo. E Nabucodonosor reconheceu o Senhor. Falou que toda a terra devia honrar e servir ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Isso é Deus sendo glorificado. Mas olha a tipologia por fim, né, que traz ali, porque o Senhor traz essa questão da marca, das testemunhas. As testemunhas estão lá em Apocalipse capítulo 11, a gente já sabe disso. Elas têm tempo de testemunho, tempo de testemunhar e tempo de ser perseguida. Ali tá os dois. Acontece tudo ao mesmo tempo ali, mas tá os dois. O tempo de testemunhar é quando eles estão de frente para o Nabucodonosor e confrontando ele. Depois tem o tempo de ser lançado no fogo. Mas o Senhor os guardou. Assim como vai acontecer na grande tribulação. Parte do seu povo vai ser guardada no deserto para ser tratado por Deus. Mas vai ter a parte que vai morrer testemunhando para o Senhor. E esses vão receber grande galardão, ao meu ver. Então veja que essa comparação ela é bem real. É muito parecido com o que vai acontecer no fim do tempo. Então o Senhor, ele quer que nós entendamos por completo. Então, veja que vai ser instaurada essa adoração. E nós entendemos que é uma funcionalidade no reino do anticristo peculiar. Porque ele vai se colocar como Deus, mas antes disso ele tem uma aliança com os sistemas religiosos dessa terra. Né? Vai ter aliança com o islamismo, com o catolicismo, com o protestantismo. Essas religiões, elas vão formar a besta da terra, como que é o falso profeta. Se é um falso profeta, é porque fala de Deus, mas não crê em Deus, usa a palavra de Deus, mas distorce e engana. Já tem um vídeo sobre isso também, não vou entrar nos pormenores. Mas veja que essa enganação vai acontecer, pessoas vão ser seduzidas, vai fazer sinais e prodígios, assim como as testemunhas vão fazer, mesmo contexto de Moisés e Arão, quando está lá no Egito, que eles fazem sinais e prodígios, joga o cajado no chão, vira a cobra, as falsas testemunhas de Faraó, que ali também é uma tipologia do anticristo. Olha outro contexto que aponta para o final. Lança também a sua, faz os mesmos prodígios, e eles conseguem copiar alguns prodígios que acontecem ali. Você consegue perceber isso lá em Êxodo. Até que chega um ponto que ele fala, não dá mais, é só os deuses, né? Ele usa deuses que conseguem fazer isso. Então veja que isso vai acontecer no final. E ele vai implantar uma marca para quê? Para que ele consiga obrigar e fazer com que as pessoas sirvam a ele. Mas veja bem, esse obrigar, eu quero deixar claro, porque às vezes tem um entendimento errado. Não é obrigar porque ele vai pôr a marca e vai enganar todo mundo e ninguém vai saber. Não. As pessoas vão estar cientes, elas vão querer colocar a marca. Mas o obrigar é que eu digo, porque a palavra diz, e Satanás sabe disso, que quem aceitar a marca da besta, esse não tem mais retorno. Ele é de Satanás e vai ser lançado no lago de fogo. Então a marca vem para isso, para controlar, e é como se fosse uma separação. Nesse momento, os servos de Deus serão separados com certeza, porque aquele que está enganando, é joio, e está ali fingindo que é cristão, ele vai ser separado nesse momento. Porque vai, olha só como é hoje, tecnologia, traz muito conforto, né? Agora, em 2025, veio a inteligência artificial de uma forma bem rápida, que transformou a forma das pessoas trabalharem, pensarem, pesquisar, e é uma coisa que parece um ser humano já, e vai parecer ainda mais quando receber
fôlego de Satanás ali, quando ela se tornar a imagem da besta. Então você vai ver que está tudo muito bom e as pessoas estão ali gostando, todos. Hoje eu usando aqui a tecnologia para falar com vocês, mas ainda há tempo de usar isso para o reino do Senhor. Assim como o Senhor usava a guerra para exercer o seu juízo e trazer mensagem para o povo, hoje nós estamos usando aqui um instrumento que vai ser muito em breve somente para o anticristo usar, mas esse momento de separação vai acontecer. E é quando ele colocar a marca, porque ele vai seduzir as pessoas, fazer elas amarem o mundo, depois eu vou falar assim, agora para você utilizar do que eu tenho, você tem que aceitar a marca. Para você comprar, vender, comer, usar o seu carro, usar a sua tecnologia, usar a energia, você vai ter que aceitar a marca. E aí vai separar, porque a vida da testemunha do Senhor vai ficar muito difícil nesse período. Porque ela vai ser perseguida, não vai ter o dinheiro para comprar, porque ela não tem acesso, mas o Senhor vai cuidar, vai prover. Mas serão tempos difíceis, assim como está lá no Salmo 91. Mas o Senhor vai guardar. 1000 vai cair ao lado, 10.000 à direita, mas não vai ser atingido. Porque o Senhor vai estar guardando, vai estar posicionando. Mesmo que venha morrer pelo nome do Senhor, ela vai ressuscitar e ser arrebatada pelo Senhor. Então, veja que o Senhor traz todo esse contexto para a gente entender a marca da besta. Então agora no próximo nós vamos, vídeo, eu vou encerrar aqui porque o vídeo está ficando grande, nós vamos entrar nessa questão da idolatria, da questão da marca, entender como isso vai acontecer. Não sei se eu vou conseguir terminar no próximo vídeo, mas eu creio que mais um, no máximo 2, a gente finaliza esse assunto. Correto? Então meditem nisso, voltem nos outros vídeos que vai acrescentar demais para vocês entenderem todo o contexto da grande tribulação, do governo do anticristo, para vocês entenderem agora como que ele vai operacionalizar isso, que é com a sua marca e a sua imagem. Certo? Nós entendemos agora o princípio e por que é uma marca que se opõe a Deus. E agora nós vamos entrar mesmo mais na parte da questão da imposição, da colocação dela, da perseguição, de como que vai funcionar e como que vai chegar até ela também. Nós vamos entender um pouquinho disso, tá bom? Se inscreva no canal, compartilhe para que outras pessoas também aprendam e recebam mais do Senhor. Amém? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor, meus irmãos.